No vídeo de hoje nós iremos ver o dia que Chris e Meg começaram a criar conteúdos adultos, ao mesmo tempo que Stewie descobria que tinha um outro irmão. Após o Chris ter se gravado sentando em alguns bolinhos, e a Meg por vingança ter resolvido postar o vídeo nas redes sociais, os dois logo descobriam o gosto peculiar de algumas pessoas na internet, e acabam tendo a brilhante ideia de transformar a ideia do vídeo em um trabalho, o que obviamente não terminou nada bem para os irmãos. O episódio começa com Meg finalizando a decoração de alguns bolinhos, e Chris chegando ali a questionando por que havia feito tantos deles, com ela revelando que estava apenas celebrando, pois acabou menstruando na noite passada, mas também pensava que poderia ter perdido um bebê. Em seguida ela comenta que iria mandar uma mensagem para sua amiga, pois iria disponibilizar metade dos bolinhos para o funeral do seu gato, com ela indo até a sala e falando para sua amiga que o funeral ia ser incrível, mas ao voltar na cozinha acabava se deparando com aquela cena, ao mesmo tempo que recebia uma mensagem de vídeo do Chris, e descobria que ele chegou a sentar nos bolinhos para lhe deixar furiosa, com ela resolvendo publicar o vídeo nas redes sociais, e falando que precisaria transportar uma residente do Texas até a sua consulta de saúde reprodutiva. Após isso, enquanto Brian lia tranquilamente o seu livro, Stewie chegou ali o chamando para participar do seu jogo favorito, que se tratava basicamente em ler a correspondência da Lois e rir de sua vida triste. Durante isso, Stewie descobria que ela chegou a fazer a doação de alguns óvulos, mas boa parte deles haviam sido destruídos por falta de interesse, o que logo fazia o Stewie ficar feliz ao descobrir a novidade, pois a sua mãe havia vendido o corpo por causa de dinheiro, mas também acaba percebendo uma coisa que passou batido, pois ao ter lido que apenas boa parte dos óvulos haviam sido destruídos, isso poderia significar que o restante foi usado, resultando com ele tendo um irmão ou irmã. Ele ou ela está por aí, em algum lugar. Eu não fico tão chocado desde que o Chris me mostrou a caixinha de surpresa dele. Chris, o que você fez com essa caixa? Ela foi usada pra outra coisa. Já algum tempo depois, Meg recebia um tratamento diferente do Peter quando chegava em casa, e logo descobria que se tratava daquela postagem que fez nas redes sociais, pois a mesma acabou viralizando com mais de 20.000 curtidas, e com isso fazendo Peter se curvar diante de sua filha. Em seguida ela resolve ler o que as pessoas estavam comentando, e descobre através do Chris um site de fetiches que pessoas pagavam para ver, pois aparentemente eles gostariam de ver mais vídeos como aquele dos bolinhos, com a Meg ficando impressionada ao saber que pessoas pagavam por aquilo, e logo indo questionar o Chris se estaria interessado na proposta, falando que tudo o que precisaria fazer era sentar nas coisas. E então, após comentar que ela não foi a primeira pessoa a lhe fazer essa proposta, Chris logo revela quais seriam suas exigências para participar do mesmo, com ela chegando a passar um longo tempo realizando as tais exigências, e o Chris enfim aceitando participar da venda de conteúdos. Enquanto isso, com o Stewie, como ainda não havia aceitado o fato de ter um irmão em algum lugar do mundo, ele resolveu invadir as redes de vigilância mais sofisticadas para encontrá-lo, porém acaba inesperadamente recebendo uma ligação de vídeo do Peter, pois o mesmo chegou a se acidentar feio enquanto tomava banho. Em seguida ele decide continuar a sua procura, e finalmente descobria que o seu irmão estava na cidade de Boston, o que logo lhe deixava feliz por ter um irmão acadêmico. Após isso ele resolve viajar até a Universidade de Harvard, mas logo percebe a dificuldade que seria para encontrar seu irmão, com ele chegando a falar com vários alunos da universidade, até que finalmente se deparava com aquele garoto bem familiar, e enfim chegou a lhe falar que eles eram irmãos da mesma mãe, ao mesmo tempo que percebia que ele não era o irmão que pensava que seria, o que logo deixava o Stewie desinteressado em saber a história da sua vida. Enquanto isso, já em casa, Meg começava a gravação para seus conteúdos de fetiches, com o Chris dando as boas-vindas aos seus assinantes do site, e também revelava que precisavam do dinheiro visto que seu pai acabou caindo no banheiro. Em seguida ele então realiza mais uma daquelas sentadas, fazendo a Meg ter uma boa primeira impressão do trabalho, e o Chris falando que se sentia como um famoso pintor, pois havia criado arte na frente de todos os seus fãs. Laranja! Laranja, pessoal! O que eu perdi? Os pontos eram pequenos? Oh, meu Deus. Muito pequenos. E então, de volta com o Stewie, ele resolveu fazer um pequeno tour pela casa com seu novo irmão, também revelando que não teria muito tempo para ele. Porém, seu irmão acaba sendo bastante invasivo durante a visita, pois até chegou a usar um dos canudos que o Peter tanto gostava, o que obviamente resultava com ele entrando em uma bela encrenca, mas chegava a lidar com a situação de uma forma bem inesperada, também fazendo o Stewie perceber que seu irmão seria útil no fim das contas. Já algum tempo depois, Stewie se preparava para usar aquelas habilidades do seu novo irmão, pois ao ter ido falar com a Lois lhe pedindo para ir dormir mais tarde, e como acabou sendo ignorado, ele então resolveu usar a força bruta do seu irmão para conseguir o que queria. E já um tempo depois na pré-escola, Stewie também chegou a usar seu irmão para tornar as aulas mais divertidas, pois chegou a virar a estrela principal de todas as aulas da pré-escola. Algum tempo depois em um restaurante, enquanto Peter e sua família davam uma olhada no cardápio, Chris acaba sendo reconhecido pelo seu trabalho na internet. No entanto, não estavam falando coisas assim tão boas a seu respeito,
com ele até sendo chamado para sentar no abacate de uma mulher e causando uma má impressão no homem que veio ali para conhecer o seu herói. Ele senta em qualquer coisa, é um senta vadio. Ele também é muito bom em ouvir os sussurros dos clientes próximos. E um tempo depois em casa, Meg iniciava mais um dia de gravação daquele conteúdo inusitado. Porém, Chris, ao ser questionado se poderia usar seu joelho, e rapidamente relembrado que havia dito que não usava essa parte do corpo, Meg logo comentava sobre seu estranho comportamento que havia notado, com Chris aparentando ter deixado a fama subir a cabeça com os conteúdos, pois até chegou a falar sério com os funcionários que não faziam nada, e no fim saía do quarto junto daqueles animais de estimação exóticos. Já à noite com o Stewie, ele além de ser tratado diferente pela Lois após o encontro com seu irmão, também chegou a causar um pouco de inveja no mesmo, com ele falando que sempre sonhou em ser adotado por uma família, e também comentando que seu antigo orfanato iria realizar uma feira anual, mas felizmente já sabia que ninguém iria acabar lhe adotando, com o Stewie logo pedindo para ele sair de cima do seu tapete, e também falando que iria lhe ajudar a conseguir novos pais, revelando que lhe ensinaria a ser uma criança totalmente adotável. Já algum tempo depois, como Chris acabou ficando arrogante e desistiu da sua mais recente carreira, Meg teve a brilhante ideia de chamar o seu pai para lhe substituir, porém acabou não sendo uma das melhores ideias que teve, pois ele não agia nem um pouco diferente do comportamento do Chris, e terminava com ele deixando o estúdio sem ao menos ter sentado na gelatina. Enquanto isso, com o Stewie, como ainda tinham uma semana até a feira anual de adoção, ele resolveu começar os preparativos para lhe tornar uma criança adorável, porém logo percebia o péssimo linguajar que seu irmão havia adquirido com os anos. Eu vou pular o C. Acho que sei o que você vai dizer desse D, F. Eu sei que você vai falar do F. Não, pelo F de sempre. Eu não sei se isso vai funcionar. Alguns momentos depois, Peter chegava 2 horas atrasado para a gravação dos conteúdos, com ele falando que não conseguia fazer nada até que suas fantasias estivessem limpas. Porém, Meg revelava que não conseguiram tirar a mancha daquela fantasia, e acaba tendo que ir em várias lavanderias para tentar resolver o problema. Já à noite de volta em casa, Meg se deparava com um cheiro péssimo no quarto do Chris, e descobria que seus animais exóticos acabaram desvivendo uns aos outros, mas que ainda não sabia qual havia sido a ordem. Durante isso, ele revela sobre estar feliz por ela e o seu pai, mas que se sentia arrependido por ter estragado tudo por dinheiro, chegando a comentar que acabou esquecendo que era seu irmão, mas no fim felizmente chegou a ser perdoado pela Meg. Tempos depois, na feira de adoção, Stewie aguardava ansiosamente para o seu irmão ser adotado, ao mesmo tempo que ele comentava que já esperava por aquilo, até que eles então acabam sendo vistos por aquele casal, e seu irmão rapidamente mostrava toda a sua fofura para eles, mas é claro que também precisou de alguns conselhos durante isso, e então ao ser questionado se gostaria de ir morar com eles, mas também teria que torcer para o mesmo time de beisebol que o casal torcia, o que acabou resultando com o garoto perdendo o controle e partindo para cima dele. E então já no finalzinho da feira, Stewie se desculpava por ter achado que podia encontrar uma família para ele, ao mesmo tempo que percebia um estranho acontecimento no local, pois aquelas 7 irmãs estavam sendo retiradas da feira, mas logo percebiam o último garoto no evento de adoção, com elas indo lhe questionar se gostaria de ir morar com suas 7 mães, até que então Stewie resolveu se despedir do seu irmão lhe desejando boa sorte, ao mesmo tempo que falava para ele aproveitar as 7 mães. Uma delas vai ser a minha mãe. 6 delas serão minhas namoradas. O cara é uma lenda. Já em outra parte da cidade, vemos o Chris usando aquela roupa bastante inusitada, e também se oferecia para sentar em qualquer coisa por $5, mas durante isso acaba sendo chamado por aquele homem, pois iria lhe pagar $20 para fazer umas coisas com o joelho. Porém Meg felizmente chegou ali a tempo antes que algo acontecesse, e descobria que seu irmão estava para baixo depois de ter arruinado a própria carreira, com ela chegando a lhe motivar falando que era melhor do que aquilo, e no fim gravando um vídeo com ele sentando naqueles bolinhos. E então já no dia seguinte, Meg comentava com o Chris que depois da experiência no submundo dos conteúdos adultos, ela apostava que ele não iria mais gostar tanto assim daqueles conteúdos, com o Chris logo revelando que ela estava redondamente enganada, ao mesmo tempo que ela precisou voltar ao banco para fechar o seu negócio. Você pode falar para sua mãe sair da extensão? Não, as visitas presenciais têm que ser supervisionadas, mas as ligações não precisam ser. Então ela pode desligar o telefone agora. O papai sabe como é a respiração da mamãe, filho. Desliga o telefone, Janet!